Olá, bartender, eu sou Mário Ramalho, estou com o bar aberto, pronto para te receber em mais um episódio do programa Chefes Digitais, versão bartender, onde eu te ensino a preparar os melhores coquetéis com dicas do bartender aqui e também como você montar um bar na sua casa. Então, vem comigo. Aqui eu tenho algumas opções de garrafas de whisky. E o whisky ele é uma bebida destilada a partir de grãos. E a gente tem várias definições de nomenclaturas e tipos de whisky disponíveis no mercado. Basicamente, elas são definidas pelo grão que é utilizado para preparar esse whisky, pelo tempo de maturação, de envelhecimento desse whisky, pelo processo de produção em si e também pelo local onde é produzido o whisky. Isso vai determinar os tipos de whiskies disponíveis no mercado e também disponíveis para que você prepare coquetéis. O whisky, ele não é o queridinho dos bartenders para preparar coquetéis. Claro que muitos bartenders gostam, eu também sou apaixonado por coquetéis com whisky, mas existe essa definição de que o whisky se toma puro, se toma apenas com gelo, mas a gente tem muitos coquetéis e clássicos coquetéis que utilizam o whisky na sua composição. Só que como o whisky é muito forte, tem um sabor muito marcante, as notas elas predominam quando você prepara um drink. Então eu não diria que não é o preferido dos bartenders, mas é um pouco mais difícil de você trabalhar algumas receitas com essa bebida comparado às bebidas que nós vimos nos outros episódios, onde a gente tem bebidas que não passam por envelhecimento e são muito mais versáteis nas combinações. Eu tenho duas curiosidades sobre o whisky para você. Uma é sobre a origem da palavra. Whisky significa água da vida. Provavelmente porque quando começou a ser consumida, você tem uma água, um líquido forte, um líquido com sabor intenso, sabor marcante que remete a uma água da vida. E você tem dois tipos de nomenclatura, o whisky com E e o whisky sem o E, só usando o Y. O whisky com E geralmente é utilizado na Irlanda e nos Estados Unidos. E o whisky com Y, ele é utilizado pela maioria dos demais países. Então ele é utilizado por escoceses, por japoneses, canadenses. Os próprios brasileiros utilizam muito essa nomenclatura whisky com Y apenas. Mas, independente, estamos falando de produto destilado à base de grãos. Falando de whiskies escoceses, uma das primeiras informações que nós temos sobre a destilação na Escócia de whisky por volta do século XV. Mais uma vez feita por monges, mais uma vez essa figura aparece aqui, porque os monges na verdade eram os médicos da época. Então eles criaram muitos tipos de bebida fazendo os testes dos medicamentos que eles estavam pesquisando. Principalmente estudando sobre a origem do álcool, como que o álcool também conservava as ervas, conservava as especiarias dentro desses medicamentos e acabaram criando bebidas assim como o whisky. E na Escócia você teve uma migração dos mosteiros para a produção de whiskies em chácaras, em casas, em fazendas, por causa de uma determinação de um rei da época, o rei Henrique VII, que solicitou o fechamento, ordenou o fechamento dos mosteiros da região. De lá para cá, nós tivemos uma evolução muito grande nas técnicas de preparo e hoje o whisky na Escócia é uma das bebidas mais consumidas, como também em diversos outros países. Inclusive eu sou um dos amantes de whisky, sejam eles puros ou feitos em coquetéis. Só que o whisky tem uma particularidade, que é o processo de maturação, que é o processo de envelhecimento. Porque quando o whisky sai de um alambique, ele sai uma bebida cristalina, uma bebida pura e com pouquíssima complexidade que você conhece quando você degusta um whisky. Essa complexidade, ela vem principalmente do processo de envelhecimento em barris de carvalho. E o que vai diferenciar também as notas de um barril para o outro é o tipo de barril de carvalho que está sendo utilizado, se é um barril virgem, novo, se não é, se esse barril foi queimado antes. Também a temperatura do local, o tempo que ele vai ficar envelhecido e até a umidade do local é estudada para causar notas diferentes em cada tipo de álcool que vai lá dentro, para criar aí sim o aroma, o buquê que a gente conhece característico de um whisky.